Estamos de volta com o programa Divã de André Kepp, que já conquistou novamente a grande audiência que sempre teve. Quero agradecer você, meu ouvinte, pela grande audiência, você que já se acostumou com o horário das sextas-feiras às 5h30 da tarde, 17h30, e das quartas-feiras às 11h30 da noite, 23h30. Pela Rádio Mundial 95,7 FM ou na página da internet www.radiomundial.com.br, em outras cidades, estados e até países, né? Temos alguns contatos até internacionais, isso é muito legal. Para quem ainda não me conhece, eu sou André Kepp, eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, psicanalista e psicólogo, elaborador da transpsicanálise. E aí, vamos continuar com o nosso tema? Vamos falar hoje sobre os 15 sexos, parte 3. Olha aí. O tema de hoje, o transexual masculino e a transexual feminina, o pansexual masculino e a pansexual feminina. Bom, os 15 sexos, o que são 15 sexos, né? São as várias expressões a partir da sexualidade. E eu já falei nos programas anteriores, parte 1 e 2, de 8 sexos. Então eu falei sobre o heterossexual masculino, a heterossexual feminina, o homossexual masculino, a homossexual feminina, o bissexual masculino, a bissexual feminina, o travesti masculino e a travesti feminina. Hoje falarei de mais 4 sexos, que são o transexual masculino, isso é muito importante. Esse é um gênero novo, você vai ver por quê. E a transexual feminina. O pansexual masculino e a pansexual feminina. Completando 12 sexos, dos 15 que estudaremos nessa série de 4 programas. Uma pergunta que muitas pessoas me fazem sobre os 15 sexos é se essas manifestações da sexualidade sempre existiram ou se elas são uma novidade da época atual. O que eu posso responder é que a maior parte dessas manifestações sempre existiu. Então, sempre houve homossexualidade na história, conhecida na Grécia Antiga, né? A homossexualidade masculina, em Roma também. Então, a bissexualidade, então, essas expressões da sexualidade são antigas e existem desde que o mundo é mundo. Mas a novidade da época atual é a utilização de hormônios e cirurgias, tá? Para se modificar as características físicas das pessoas. Então, isso que está diferente. Então, de repente, a pessoa uma mulher toma hormônios masculinos e fica masculinizada. Vocês sabem de vários exemplos, eu não preciso nem citar algum. Um homem toma hormônios femininos de qualquer forma, né? Ingestão e outras formas, e fica com as feições femininas. Então, nós temos aqui, a grande novidade é essa, a utilização de hormônios e cirurgias. Com essas mudanças que temos na atualidade, precisamos rever completamente os nossos conceitos de sexo. Sexo é a característica biológica. De orientação sexual, que é a característica psicológica. E de gênero, que é a característica social. Porque esse tema precisa ser pesquisado de maneira biopsicossocial. Então, antes de falarmos dessas 4 sexualidades, eu quero dar apenas uma dica para você. Aliás, vamos lá, vamos dar 2 dicas. Primeira dica. Você que precisa conversar, desabafar, resolver alguns problemas, ou planejar uma vida melhor, ou mesmo tratar a depressão, ansiedade e outros transtornos, questões que precisam de um cuidado
psicológico, psicossomático ou até transpessoal, espiritual, você pode marcar consultas comigo. Eu sou o Dr. André Kepp, né? E aí você entra em contato pelo WhatsApp no 996842357. 996842357. Ou com a doutora Rosana Kepp, que faz um trabalho maravilhoso com adolescentes, com crianças e com adultos também. Tem muita capacidade, muito jeito para cuidar muito bem de você. Pelo 97191 7232. 97191 7232. Segunda dica. O meu livro, A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada, já é um best-seller, que pode ser comprado em qualquer livraria do Brasil. E neste livro você encontrará fatos surpreendentes que aconteceram no passado da Terra, com a descrição dos cataclismos, da Atlântida, da Lemúria e de outros acontecimentos impressionantes. Então, o nome do meu livro, A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada. É um livro impressionante sobre o passado da Terra. É um passado completamente diferente daquilo que você viu nas aulas de história. É pela editora Madras e o meu nome completo é Marc, M-A-R-C, André Kepp. E por aí você localiza o meu livro. Está à venda em todas as livrarias do Brasil. Se não tiver na livraria no momento, pede para eles encomendarem. Bom, agora vamos falar dessas novas expressões da sexualidade. Vamos falar do transexual masculino. Do ponto de vista biológico, que é o sexo, é do sexo masculino. Mas, a partir de modificações com hormônios e cirurgias. Então, estamos falando de uma mulher que se transformou em homem. Principalmente com hormônios. E as cirurgias, muitas vezes, implicam numa primeira etapa, que é a remoção dos seios, e uma segunda etapa, que algumas fazem, outras não, que seria um implante de prótese peniana. Porque, na verdade, até cresce um pequeno pênis quando essa mulher faz uso de hormônios masculinos, mas ele é muito reduzido. Então, algumas fazem esse implante de prótese peniana. Qual que é a orientação sexual desse transexual masculino? Pode ser tanto heterossexual, ou seja, gosta do sexo oposto, que no caso é o feminino. Pode ser homossexual. Olha que interessante, olha que a coisa fica complicada. Então pode gostar, inclusive, de homens. Ou bissexual, gostando de homens e mulheres. E aí você vai me fazer a pergunta, bom, mas se gosta de homens, por que que se tornou um transexual masculino? Então, essa pergunta é muito interessante, porque alguns têm a preferência por homens e mudam de sexo. Tá? Então, mudam para o sexo masculino porque querem viver na condição homossexual masculina como se fossem homens. Olha, chega num nível de sutileza que a questão começa a ficar complexa de se entender. Gênero masculino por hormônios e cirurgias. Então a pessoa faz uso de muito hormônio, então é uma mulher que tem a biologia da mulher e por uso de muito hormônio começa a crescer barba, começa a ter o formato do rosto mais masculino, então começa a ter feições masculinas. Então o corpo se modifica pela utilização de hormônios. Olha que estamos diante de uma novidade aqui. Isso muda tudo, muda todos os nossos conceitos.
Então você está diante de uma pessoa que você não sabe nem se você fala ele ou ela. Entendeu? E aí eu te diria o seguinte, olha uma dica boa. Pergunta para essa pessoa se ela prefere ele ou ela. E aí, a partir dessa pergunta, inicia todo um diálogo para compreender melhor esse transexual masculino, que era mulher. Olha que situação mais complexa. E essas situações, hoje em dia, estão na nossa clínica. Nós atendemos, né, pessoas que vivem essa expressão da sexualidade. Então, já chegou na clínica. Por isso que é um tema muito importante de ser abordado. Não apenas para a sociedade em geral, mas para quem vai lidar com pessoas, né? Então, terapeutas, psicólogos, médicos, né, profissionais da área de saúde e outros profissionais, né? Bom, vamos falar agora da transexual feminina. Sexo feminino. Mas é o seguinte, é um homem que se transformou em mulher. Então passou a ter a biologia da mulher com modificações hormonais e cirúrgicas. Olha que situação diferente, né? Então você está lidando com uma pessoa que é do sexo feminino, às vezes já tem inclusive o nome feminino, o documento feminino, porque transexual saiu da categoria de patologia, você sabe disso? Internacionalmente, pelo critério científico. Porque o nosso critério de observação é o científico, não é o religioso, né? Então, é uma forma da ciência observar o que está acontecendo diante da gente, e são questões, são manifestações da sexualidade que já chegaram no consultório. Então, e essa antigo homem que se tornou mulher pode fazer muitas vezes a primeira cirurgia, que é o implante de seios. E muitas vezes faz a segunda cirurgia, que é a remoção do pênis. E nessa remoção do pênis, a mesma pele que envolve o pênis se torna a invaginação nesta cirurgia que é feita. Então, a maior parte faz apenas a primeira cirurgia, mas muitos fazem a segunda cirurgia e vocês conhecem muitos casos nesse sentido. E na orientação sexual, novamente, pode ser heterossexual. Então aqui estamos falando de uma transexual feminina que é mulher. Então heterossexual se interessa por homens, homossexual pode ser que se interesse por mulheres, ou bissexual, que se interesse por ambos os sexos. Então, olha como fica mais complexo aqui. O gênero é feminino por hormônios e cirurgias. Então, se apresenta como mulher, tem documento de mulher e perante a sociedade e até legalmente é mulher. Então, essa é a grande mudança que está acontecendo na época atual. Então, as pessoas estão transformando o corpo. E esses são o transexual masculino e a transexual feminina. Eu vou dar algumas dicas para você e, na sequência, nós concluímos o nosso tema de hoje com o pansexual masculino e com a pansexual feminina. A primeira dica é a seguinte: você que precisa conversar, desabafar, resolver alguns problemas ou planejar uma vida melhor, ou mesmo tratar a depressão, ansiedade e outros transtornos, questões que precisam de um cuidado psicológico, psicossomático, até transpessoal, espiritual, você pode marcar as consultas comigo e aí prefira pelo WhatsApp no 99684 2357.
996842357. Ou com a doutora Rosana Kepp, que faz um trabalho excelente, maravilhoso, você vai gostar muito. Pelo 971917232. 971917232. Ela também é psicanalista e psicóloga. Segunda dica. O meu livro A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada, já é um best-seller, que pode ser comprado em qualquer livraria do Brasil. Neste livro, você encontrará fatos surpreendentes que aconteceram no passado da Terra, com a descrição dos cataclismos, da Atlântida, da Lemúria e de outros acontecimentos impressionantes do passado. Então você pode adquirir esse livro em qualquer livraria do Brasil. Se chama A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada, pela editora Madras. E o meu nome completo que está no livro é o Marc, M-A-R-C, André Kepp. Vamos concluir então o nosso tema. Nós vamos falar agora do pansexual masculino. O que é isso, André? Pansexual. Sexo masculino tem a biologia do homem. Orientação sexual voltada para todos os sexos. Então é a pessoa que quer viver várias experiências sexuais diferentes, independentes de gênero, independentes. Então essa é a pessoa que vai se relacionar com todos os 15 sexos, porque quer ter várias experiências sexuais diferentes. Então, gênero masculino, podendo se vestir ou comportar como qualquer um dos 15 sexos. Então, na verdade, essa pessoa pode ter o comportamento de qualquer um dos 15 sexos e se atrai por todos esses sexos. Daí, pansexual, né? Que pan quer dizer todo. Então, busca as várias experiências sexuais na vida no cotidiano. E essa pessoa também tem uma atração afetiva, né, por todos esses sexos. Não é só uma atração sexual. Então, afetivamente, se envolve com todos esses 15 sexos. E, portanto, temos como última expressão da sexualidade a pansexual feminina, que também é do sexo feminino, tem a biologia da mulher, e a orientação sexual também é voltada para todos esses 15 sexos. Então, o gênero é feminino. Agora, essa pessoa também pode se vestir ou se comportar como qualquer um dos 15 sexos. Então, você pode ver essa pessoa, é uma mulher, mas ela pode estar vestida de homem, ela pode ter um comportamento de qualquer um dos 15 sexos. E também pode se atrair por todas essas experiências sexuais. Então, o que em síntese, é o pansexual ou a pansexual? É a pessoa que quer viver todas as experiências da sexualidade. E com isso, essa pessoa, ela, a partir dessas experiências, ela busca, né, esse prazer, né, e busca também a convivência, e busca também o contato, né, com as várias manifestações da sexualidade. Então a própria pessoa tem várias manifestações da sexualidade e busca o contato com as várias manifestações da sexualidade. E tudo isso faz com que tanto o pansexual masculino quanto a pansexual feminina encontrem muitas formas de se expressar em termos de sexualidade. Agora, tem um limite, que são as parafilias. O que são as parafilias? As parafilias são as perversões. Então, essa pessoa não é uma pessoa pervertida. Ela não vai procurar as perversões sexuais. Então, vamos dar um exemplo de perversão sexual, que hoje é chamada de parafilia. Então, a pedofilia. Então, não é uma pessoa que vai ter relações de pedofilia, ou vai ter relações de zoofilia, né? Então existem as patologias também, que são chamadas
de parafilias na atualidade e eram chamadas na época do Freud de perversões. Então essas pessoas não vão na perversão. Elas têm as várias experiências da sexualidade, mas sem nenhum tipo de perversão. Então, esse é o pansexual masculino e a pansexual feminina, que buscam todas as expressões da sexualidade, sejam na vida delas mesmas ou deles mesmos, seja na vida sexual. Então, buscam essas várias formas de sexualidade. Com isso, nós já completamos 12 sexos. No próximo programa falaremos dos 3 últimos sexos. E eu entendo que vão ser surpreendentes para você. E essa série é muito importante para lidarmos com as manifestações da sexualidade que estão no nosso dia a dia, estão no cotidiano. E nós precisamos lidar sempre de uma maneira científica, sempre de uma maneira séria, sempre de uma maneira bastante respeitosa, porque é um tema muito importante e eu diria é um tema atualíssimo. Espero que você tenha gostado do programa de hoje e lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Olha, eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.